Bom, o ministro me disse que era apenas para apresentá-lo como ministro, mas eu não posso fazer isso, porque a minha consciência justa faz com que eu leia também o currículo, assim como eu fiz com o desembargador. E me chegou às mãos um currículo bem sucinto, que deve ser muito maior, mas mesmo assim eu vou ler rapidamente. O ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde fevereiro de 2006, atualmente é presidente da Comissão de Documentação do TST, eleito membro do Conselho da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça do Trabalho, foi diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais, biênio 2001-2003, participou como membro da comissão organizadora do Fórum Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Sociais, participou como presidente examinador em diversas bancas de concursos públicos, profere palestras e participa de debates em inúmeros congressos, seminários e encontros jurídicos em todo o país. Com a palavra, o ministro Luiz Felipe. Meu bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de cumprimentá-los na pessoa da doutora Gisele, que nos recebe aqui à mesa, e também ao convite feito pelos desembargadores Jordani e Ana Paula, ao Sua Excelência Eminente Presidente do Tribunal, desembargador Lorival, todos os presentes. Em especial hoje, nesse debate que teremos aqui sobre a nova lei, hoje no Dia dos Namorados, né? Eu quero aqui especialmente a minha mulher, que chegou cedo para falar à tarde, mas veio solidariamente, veja o ambiente que eu tenho que enfrentar aqui com o professor Bezerra, mas solidariamente veio apoiar aqui a minha participação nesse congresso. E a todos aqueles no Brasil que nesse dia tem um dia especial, um dia diferente, porque o afeto é muito importante. Mas, de qualquer sorte, tem um ponto de concordância com o desembargador Bezerra Menezes. Quanto ao PJE, nós estamos de acordo. Não há dúvida. Estamos absolutamente de acordo. Mas, quanto à lei, respeitosamente, nós estabeleceremos aqui um debate, que é o que deve ser feito no âmbito do direito e da justiça. Eu pretendo fazer para os senhores uma pequena introdução, que eu vou trazer algumas reflexões, a doutora Gisela já ouviu isso, vai ter que ouvir novamente, mas a partir dela nós vamos desenvolver, e eu não fiz um esquema porque eu imaginava que haveria colocações que precisariam ser respondidas, razão pela qual vou fazê-lo aqui apenas com algumas anotações. Então eu vou colocar umas questões introdutórias para os senhores. São 7. Vão ser reflexões que vocês sairão daqui e pensarão nelas a respeito dessa nova lei. Primeira delas, o TST é terceira instância na sistemática recursal trabalhista? Qual a importância das instâncias ordinárias na formação da jurisprudência do TST? O advogado tem alguma influência na formação da jurisprudência considerada a dialética processual? Qual a relação entre a jurisprudência dos tribunais superiores e o caso concreto? Qual é a responsabilidade do TST na dilação processual trabalhista? Qual é a natureza jurídica das decisões proferidas pelos tribunais superiores nos recursos de índole extraordinária? E qual a função do TST no âmbito da justiça do trabalho? Sem esses elementos, nós não temos nenhuma possibilidade de tentar compreender o momento em que estamos vivendo. E como dizia o poeta, navegar é preciso, viver não. É preciso ter coragem para enfrentar novos horizontes, mas é preciso saber quais são os horizontes, por que eu estou enfrentando e quais são as razões dele. Vamos começar então com uma coisa que não é tão engraçada. Vamos imaginar, e o exemplo aqui é só retórico, que o Tribunal da 15ª Região, por sua Câmara, primeira Câmara, entende que o artigo 53 do Estatuto de Previdência Complementar Privada da empresa X é prejudicial ao empregado no momento de sua alteração. Ato seguinte, na mesma sessão, mesma Câmara, ou na outra Câmara, a mesma questão, artigo 52 do Estatuto de Entidade de Previdência Complementar Privada, a Câmara diz assim, conforme o exame dos autos, dos fatos, é benéfica.
Imaginem os senhores, nós temos o mesmo dispositivo no âmbito de um tribunal federativo da União, com jurisprudência federativa, em que há uma absoluta divergência entre ambos. Até aí está tudo normal. É razoável que se tenha divergência. É razoável que se construam os fundamentos dessa divergência. Mas será que isso é o que o jurisdicionado espera? Vamos mais à frente. Um outro tribunal diz o seguinte: a atividade preponderante dessa empresa agroindustrial é urbana, razão pela qual o enquadramento dos empregados se dará como urbano. O outro órgão fracionário diz o seguinte: esta mesma empresa, a atividade preponderante é rural, o enquadramento desse empregado é rural. E aí nós temos um problema para a empresa e para os empregados, para os recolhimentos previdenciários, para a fiscalização, etc. Quem é o quê? E isso está na jurisdição do tribunal. O que vamos fazer? Fica isso por isso mesmo? Porque nós temos uma liberdade de decidir? O jurisdicionado é uma peça de apresentação? Ou ele é o maior interessado na justiça? De que nós estamos falando? O tribunal pode e deve manter uma jurisprudência conflitante? Nós temos exame quando determinamos o retorno dos autos aos tribunais regionais para a uniformização da jurisprudência, eu vou chegar lá, em que na mesma sessão, do mesmo dia, a mesma causa. Quando eu me refiro à mesma causa, são os fatos e os fundamentos jurídicos são idênticos e o resultado é diverso. É disso que nós estamos falando. A justiça interessa a quem? Ao juiz? Aos advogados? Ou aos jurisdicionados? O que o empregador tem que saber o que fazer? Ele tem que saber o que ele tem que pagar. O que o empregado tem que saber? Tem que saber quais são os meus direitos. Com isso, nós vamos ter um país sustentável, uma justiça que exerce seu papel institucional e vamos ter um resultado proveitoso para todo o país e para todos nós. Por que a lei? Vamos voltar ao início agora. Eu só coloquei uma pequena parcela dos problemas do TST, porque aquelas perguntas nós vamos passar por ela. Por quê? Como que o TST poderá uniformizar a jurisprudência dos tribunais nestas circunstâncias? Eu respondo de antemão: não pode, não tem como e não há como fazer. Se o TST não pode uniformizar a jurisprudência nacional, sua função constitucional é absolutamente burocrática. Nós estamos ali simplesmente batendo carimbo em processo. Porque não há o que fazer. E por que não há o que fazer? Ao contrário do que se diz, não há decisão imposta de cima para baixo. Ao contrário, é de baixo para cima. E vou explicar isso bem rapidinho para os senhores. Primeiro, existem duas súmulas no Supremo Tribunal Federal, 456 e 457. A súmula 456 diz assim: conhecido do recurso extraordinário, o tribunal julgará a causa. A súmula 457 diz o seguinte: conhecido do recurso de revista, o tribunal julgará a causa. Vejam a expressão julgará a causa. Ele vai julgar o mérito da causa, tanto no Supremo quanto no TST. Pois bem, qual a natureza dessa decisão no Tribunal Superior do Trabalho? É uma decisão de cassação ou uma decisão de revisão? É uma decisão de revisão. Em que circunstâncias é uma decisão de revisão? Na medida em que eu tenho um recurso de natureza extraordinária e vinculado. O que significa um recurso de natureza extraordinária e vinculado? Eu não tenho a devolução ampla, com todos os efeitos, inclusive translativo, como se tem no recurso ordinário, mas eu tenho um recurso específico com requisitos específicos. Vamos imaginar uma metáfora, a doutora Gisela já conhece: 2 desfiladeiros com uma pontezinha de madeira. A pontezinha de madeira é a passagem do Tribunal Regional para o TST. Essa pontezinha de madeira tem divergência jurisprudencial, violação de lei ou da Constituição, pré-questionamento, dentre outras coisas, além dos requisitos extrínsecos. Se eu não passar essa pontezinha, eu não chego do lado de cá.
quando o tribunal diz assim, não conheço do recurso ou nego o provimento ou agravo, ele está dizendo assim, não estou julgando o caso. Não estou julgando o caso. Não julguei o caso. Porque as súmulas, eu já me referi, ela diz, conhecido o recurso, conhecido do recurso, julgará a causa. Se eu não conseguir, eu não estou julgando a causa. E como é que fica a jurisprudência no país se os tribunais internamente não têm uma uniformização? Completamente desorganizada. Não há referência jurisprudencial. Vamos lá. Como surgiu a lei? Aí eu vou pedir vênia ao desembargador, porque não surgiu no gabinete. Foi feita uma semana no Tribunal Superior do Trabalho, onde nós fizemos um reexame da jurisprudência da Corte em função da Constituição e também um reexame normativo a respeito do TST. E vou lembrar aos senhores um dado esquecido. O TST tem uma lei que lhe autoriza a regulamentação da transcendência. O que significa transcendência? Se o Tribunal Superior do Trabalho entender que por uma razão jurídica, política, econômica ou social, ele traria o recurso para o tribunal, abriria o recurso independentemente dos seus requisitos de admissibilidade e julgaria a causa. E qual era o efeito disso? Vinculava o Brasil inteiro. Isso o Supremo já chancelou e já nos deu a carta branca. Apenas o Tribunal Superior, em 5 reuniões, 5 comissões, não regulamentou essa lei. E não regulamentou por um fundamento, porque entendeu que ela não era democrática. Porque ela impediria que houvesse um debate da questão jurídica no âmbito dos tribunais, um amadurecimento desse debate e, consequência disso, a chegada do processo no Tribunal Superior do Trabalho. Porque bastava um processo que o TST avocasse, e a expressão seria essa, ele decidiria a causa e vincularia todos, independente dos argumentos. Poderíamos aí até colocar amicus curiae, o que se quisesse, mas bastava uma. Sem amadurecimento no âmbito dos tribunais regionais do país. Nós nos recusamos a fazer porque entendíamos que um tribunal não poderia ter o direito de dizer qual recurso ele queria receber. Porque pressuposto de admissibilidade de recurso, ele tem que ser objetivo, transparente e certo, para que seja democrático. E isso nós fizemos, não regulamentamos. Mas precisávamos encontrar uma solução. Qual foi a solução encontrada na semana normativa? Mediante a reunião de todos dos ministros da Corte e depois no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. É necessário que façamos uma elaboração de uma norma que nos agregue ao que está acontecendo no ambiente jurídico brasileiro, que é justamente o que já havia previsível no Código de Processo Civil para o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, e em vistas do Código que estava sendo discutido para o âmbito dos tribunais do país. Qual foi a lei proposta pelo Tribunal Superior do Trabalho? É preciso voltar a esse momento. A lei era nada mais, nada menos que o Código de Processo Civil novo, 2015. Incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de recursos repetitivos, assunção de competência. Ponto parágrafo, era a mesma coisa, só tramitaria em conjunto, porque nós tínhamos medo de haver discussão o que seria aplicável a um e a outro. Mas tem um detalhe nessa história. Por que nos levou a fazer isso? Porque no ano de 98, os senhores vão se lembrar, houve a edição de uma lei chamada 9756 de 98, que alterou a competência do Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento dos recursos por meio de divergência entre tribunais. E ele disse o seguinte, a lei disse o seguinte, a função do Tribunal Superior do Trabalho é a uniformização da jurisprudência entre os tribunais, e não dentro, entre. E aí o sistema fez assim, ó, o navio naufragou, porque não há possibilidade de controle da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho nos tribunais regionais, porque eles se subdividiram em órgãos fracionários, esses órgãos multiplicaram-se em decisões, muitas delas contraditórias, e efetivamente essas decisões não mereciam controle, salvo um controle atomizado.
mediante o processo, ou seja, um controle repressivo de legalidade, não prospectivo e não uniformizador. Repressivo. Eu dizer, violou, essa decisão violou, pelos fundamentos que o advogado trouxe, pelos fundamentos que estão na decisão. Quer dizer, eu dependia de uma série de articulações, porque dependia do que estava fundamentado no acordo, porque eu não posso rever prova, dependia do que o advogado pré-questionou, dependia da resposta de um embargo de declaração e dependia da articulação do recurso de reviso para poder dizer qual era o controle repressivo. Repressivo, veja, senhores, não é prospectivo, é repressivo. Eu estava reprimindo, controlando as decisões. Isso significou, em síntese, um pequeno detalhe. No ano de 2014, nós recebemos 294.056 recursos de revista no Tribunal Superior do Trabalho, entre agravos e recursos. 294 mil. Esse ano, a projeção é de 312 mil processos no Tribunal Superior do Trabalho. O que isso significa em termos práticos e empíricos? Significa que decisão de tribunal regional é decisão de passagem, ela não existe. É a primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho. Que toda decisão ela é recorrível. Todas as decisões do tribunal são recorríveis. Só não recorre quem não tem advogado, não tem dinheiro, ou não tem assistência por alguma parte, porque, havendo, ele tem jurisprudência contrária e vai para o Tribunal Superior do Trabalho. E o que significa isso em termos práticos? O Tribunal Superior do Trabalho tem uma jurisdição sobre 24 tribunais regionais federais do trabalho. Tem 3 membros na administração, composto por 27. Se eu fizer um exame linear, eu tenho um ministro para cada tribunal do país, corrigindo decisões. Corrigindo, a expressão é essa, corrigindo. Não é verificando a certeza ou certeza social dessa decisão. É corrigindo, porque o sistema atual é um sistema de correção. Ele não é um sistema prospectivo. E o que se altera com a nova lei, que se altera com o Código de Processo Civil? É justamente essa perspectiva. Comparativamente, nós poderíamos dizer que, sob o ângulo da legislação vigente, nós temos a seguinte perspectiva para os tribunais regionais e para as cortes superiores. Hoje, é uma perspectiva formalista ou cognitivista da interpretação jurídica. A Corte de controle de legalidade das decisões recorridas, ou seja, de correção. A jurisprudência da Corte como parâmetro para aferição dos acertos ou desacertos das instâncias ordinárias dos casos decididos. Acertos ou desacertos. A atividade é reativa, ela é para o passado, não é uma atividade para o futuro. O recurso é fundado nos jus litigatores, é exatamente o que consta dentro do processo. E há pouca autonomia da atividade. A interpretação do direito, e esse ponto é fundamental, é apenas meio para o fim do controle da decisão recorrida. Veja bem, a interpretação é meio para o fim do controle da decisão. E a uniformização tem um papel instrumental, de modo que o desrespeito é algo natural, e em alguns casos desejável. Qual é a perspectiva com o novo Código de Processo e com a nova lei? É a perspectiva antiformalista da interpretação, em especial quanto ao aspecto lógico-argumentativo, que encara as decisões como corte de adequada interpretação do direito, que se vale dos precedentes como meio de orientação da sociedade civil e da comunidade jurídica a respeito do significado que deve ser atribuído aos enunciados legislativos. A atividade é proativa, não é reativa. É para o futuro. E, com isso, o recurso dirigido aos tribunais superiores, incluído o TST, geram para a Corte a viabilidade de uma tutela de ampla autonomia. Além disso, essa interpretação do direito, aí é o aspecto fundamental também, ela passa a ser fim e ela não é mais meio. A interpretação era meio para a correção, agora ela passa a ser fim para a prospecção do direito, sendo o caso concreto o meio a partir do qual a Corte desempenha a sua função. A formação do precedente, portanto, tem um papel central e a sua violação impõe um rompimento com o sistema jurídico, o fim do processo e o descumprimento da Constituição do Estado de Direito, por sua tríade
de segurança, igualdade e tutela efetiva dos direitos. E por que isso? Porque a segurança jurídica é subprincípio do Estado de Direito. Nós estamos acostumados a dizer que preocupamos-nos com a igualdade no acesso ao judiciário, preocupamos-nos com a igualdade endoprocessual, uma igualdade formal que é a paridade de armas. Mas tem um detalhe, não nos preocupamos com a igualdade nas decisões. E o princípio da igualdade é princípio fundamental do Estado de Direito. Eu não posso dizer que é inconstitucional que duas pessoas que tenham o mesmo caso, com os mesmos fatos, os mesmos fundamentos, tenham soluções jurídicas diversas. Eu não sei por que isso é inconstitucional. Talvez seja inconstitucional a existência de sentenças diversas, até um dado momento. E por que não se impede o tribunal de construir, com inteligência, amplitude suas decisões? Porque as turmas podem divergir, sim. Não há nenhuma dificuldade, a lei não obsta a divergência entre as turmas. Mas, num dado momento, ela vai ter que uniformizar a sua jurisprudência. E aí será o órgão especial ou o pleno do tribunal, havendo divergência entre as cortes. Isso é inconstitucional? Então, fechar o TST e fechar o STJ, porque é isso que fazemos, exatamente conforme os nossos regimentos. Nós divergimos nas turmas e a SDI uniformiza a jurisprudência no âmbito dos recursos ordinários e a SDI 2 no âmbito da ação rescisória e mandado de segurança. E nós cumprimos as decisões, ressalvados os nossos fundamentos, quando estamos vencidos. Porque o diálogo de construção do direito, como eu disse, é uma técnica racional. Ela não é um ato de vontade. Julgar não é ato de vontade, ao contrário do que muitos dizem. É uma técnica racional. E é preciso que o juiz dê os argumentos e fundamentos pelos quais ele entende que a conclusão do caso que lhe é posto é A ou B. Ele tem que motivar. E esse é o grande elemento distintivo. Agora, vejam bem os senhores, eu poderia ter a transcendência, pegava um processo, decidia e obrigava. Está lá, o Supremo já autorizou. É só sentar, só o Tribunal Superior sentar, fazer uma sessão e falar assim, ó, regulamentamos a transcendência. Ponto, parágrafo. O aval está dado pelo Supremo, nós temos uma carta branca do Supremo Tribunal Federal. O que fez o Tribunal Superior do Trabalho? Não. Nós precisamos inverter a ordem, precisamos fortalecer a instância ordinária. E como é que se dá o fortalecimento da instância ordinária? O juiz profere sua decisão, essa decisão vai ao tribunal, o tribunal, em suas turmas, aprecia os casos concretos, havendo divergência, cada turma profere seu entendimento e remete a discussão para o âmbito do órgão especial ou do tribunal pleno. Por que o TST, no ato 491, não interferiu nessa seara? Porque, vejam os senhores, o professor Bezerra lembrou bem, quando tratou da uniformização da jurisprudência nos tribunais, a lei que o TST enviou era exatamente a mesma do Código de Processo Civil. Era o mesmo instituto, o IRDR. Só que, como a lei começou a tramitar com antecedência e preferência, numa reunião dentro do Congresso Nacional, com representantes do Conselho dos Advogados, sindicatos, confederações e tudo mais, que todos foram convidados, eles disseram o seguinte, mas e se o código não for aprovado, como é que vai ficar regulamentado esse IRDR? E aí, o que se encontrou como solução? Bom, a jurisprudência, a uniformização no âmbito dos tribunais, levará em consideração os artigos 476 a 479 do Código de Processo Civil e fizemos menção expressa à lei do Código de Processo Civil de 73. Por quê? Porque no dia que entrar em vigor o CPC de 15, no dia 16 de março, essa uniformização desaparece. Ela será substituída pelo IRDR previsto no novo Código Civil, Código de Processo Civil. Automaticamente, no dia 16 de março, o que vigora para efeito de uniformização de jurisprudência nos tribunais regionais é exatamente o IRDR. E o que acontece com o IRDR?
Quando o processo for para o órgão uniformizador, no âmbito do tribunal, o que nós teremos? Teremos uma ampla discussão da matéria por todos os membros dessa corte, ou dessa sessão, com todos os seus argumentos, eles serão lançados, nós teremos o voto vencedor e, ao lado dele, o voto vencido. Essa será a jurisprudência do tribunal em dada questão jurídica. E teremos os dois votos, onde o voto vencido passa a ter um valor fundamental, que hoje quase não existe, segundo a jurisprudência. E, se houver um outro tribunal que entenda diferentemente, aí sim vai se dar o conflito e o processo irá para o TST. Não é um mecanismo de esvaziar o Tribunal Superior do Trabalho, é um mecanismo de fortalecer a instância, ampliar os argumentos jurídicos que são deduzidos nas questões controvertidas e, a partir dela, bem fundamentada, o tribunal terá elementos para julgar. Porque hoje não tem elementos para julgar e não tem elementos para uniformizar. Porque se uma dada questão, como se disse, é de natureza fática, nem chegará ao Tribunal Superior do Trabalho, porque ela vai ficar aqui. E se a questão pode ser até de direito, mas não houver divergência, dificilmente ela chega no TST, porque para invocar uma violação que contrarie toda a argumentação deduzida nesses fundamentos, veja, eu não estou falando motivação, estou falando fundamentos. Para se reconhecer a violação não vai ser muito fácil. Vai ser um trabalho difícil. Então, o âmbito de gravidade da nova lei, ele reside exatamente nos tribunais regionais do trabalho, jamais no TST. Sabe por quê? Por uma conta matemática muito simples de divisão. Nós pegamos a jurisprudência e dividimos no meio. Falou, o que é do Tribunal Regional é do Tribunal Regional, o que é do Tribunal Superior é do Tribunal Superior. Simples assim. Simples. Por quê? Porque há de se ter responsabilidade social. Eu não posso ter 5 decisões diferentes para o mesmo caso, dentro de um mesmo tribunal. E depois dizer que o Tribunal Superior uniformizará a sua jurisprudência, ele não pode uniformizar a jurisprudência dentro do tribunal. Ele começa a fazer um processo de esvaziamento da jurisprudência do tribunal e julgamos atomizadamente em controle repressivo. E aí, a motivação tem 5 linhas, alegou violação, violou, passou, abriu e o recurso foi embora. Agora, eu tenho dentro de um tribunal 8 turmas, 6 decidem de um jeito, 2 de outro. Essas 2 o que fazem? Elas desconstroem a jurisprudência das 6 majoritárias e abrem a jurisprudência para 23 tribunais do país. E esses tribunais todos vão para o Tribunal Superior do Trabalho. E nós vamos fazer o que com isso? Nós somos responsáveis por essa dilação processual? Não. Se tivesse uniformização aqui, se tivesse uma racionalização, tivesse elementos e fundamentos na decisão que dissessem efetivamente qual é o direito aplicável à espécie no âmbito daquele tribunal federativo, e os tribunais regionais federais o têm, nós não teríamos nenhuma dificuldade de trabalhar com os recursos extraordinários, porque nós julgamos no sentido constitucional e funcional de uniformizar entre, não dentro, repito. Então a coisa desgovernou. E aí é necessário, sim, nós vivemos de um ordenamento jurídico para dar consistência sistemática e consistência e coerência social. Se eu não tenho coerência sistêmica, ou seja, eu posso fazer o que eu quero, já estou numa disfuncionalidade do poder jurisdicional. Porque o poder não é menor que os seus membros. O poder é maior que os seus membros. Então, a questão da independência do juiz hoje, ela muda de foco. A independência do juiz, ela reside na motivação, no sentido de fundamentação das decisões. Porque se fundamentadas as decisões, consistentes as decisões, provavelmente elas não serão reformadas. E vai acabar com aquela falácia de dizer assim, eu decido assim, se o Tribunal Superior quiser, ele reforma. Eu disse para os senhores do desfiladeiro, o Tribunal Superior não reforma decisão nenhuma. Ele só reforma se preencherem todos os requisitos de meio para ele poder abrir o recurso, para ele julgar, e aí sim ele vai examinar a questão que ele está. Fora isso, tudo está sendo sustentado pelos tribunais regionais e ele fica em suspensão. Então, nós estamos numa situação um pouco complicada. É preciso resolver o problema. Não é questão de gosto. E mais, nós temos hoje um diploma em vigor, que é o novo Código de Processo Civil, em vacácio para entrar em vigor no dia 16, que traz um ambiente de transição. O nosso sistema, se
em vigor o novo código, ele é um sistema híbrido. Ele é um sistema civil law meio common law. É híbrido, mas foi isso que foi no Congresso Nacional, criado, produzido, passado por todas as comissões, Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, presunção de legalidade, ela está aí. Aí é um argumento importante, relevante, que graças a Deus não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho resolvê-lo, mas caberá ao Supremo, se houver arguição de inconstitucionalidade contra qualquer dos seus dispositivos, e o Supremo haverá de dizer se é ou não é constitucional o sistema. Nenhum de nós descura que o professor Buzaide, ministro Buzaide, quando editou o Código de 73, quis trazer o julgado vinculante. E não foi, naquela altura, aprovado, mas nós tivemos uma Constituição diversa, a partir de 88, que traz o princípio da segurança com seu subprincípio jurídico do Estado de Direito, com o subprincípio jurídico da segurança, e esse subprincípio leva a uma preservação da igualdade nas decisões judiciais. Não podemos mais viver com uma loteria, como nós temos visto. O advogado ingressa e fala, mas aqui esse juiz é adverso, vamos arquivar, deixa aí para o outro, ou no outro, depende, olha, como que vai cair, em qual câmara, o que vai ter, quem que é, esse é favorável a isso, esse é favorável àquilo. Bom, mas de qualquer jeito o recurso está garantido, nós vamos entrar. E aí? E o processo foi para onde? Para o TST. E quantos tem lá? 300 mil. E nenhuma autoridade tem a decisão regional. Se nós estamos falando de democracia das decisões, espero que elas tenham agora. Porque aqui as decisões regionais, construídas com um debate de alto nível, com muitos fundamentos e argumentos, com a técnica da racionalidade, nós vamos ter o problema do distingue, do overruling, tudo poderá ser feito, mas haverá uma decisão forte e sólida do Tribunal Regional. Não haverá uma decisão de passagem, que é o que existe hoje. Hoje, decisão de Tribunal Regional, me perdoe, é uma decisão de passagem. E nós não quisemos assumir o risco no Tribunal Superior do Trabalho de resolver os destinos do país com um único processo, uma única canetada, sem saber quais são os fundamentos necessários ou reais daquele caso. Por isso que nós alteramos. Por isso que nós criamos uma nova lei. E um pouco mais que isso. Quando nós entramos na discussão se o TST é quarta instância, eu estava discutindo se era a terceira, eu já sou contra a terceira, imagina a quarta. Agora, o que acontece com a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal? É preciso pegar todos os institutos, colocar tudo, para entender como as coisas estão funcionando. Os senhores já perceberam o que é a repercussão geral? Todos sabem. A repercussão geral, ela superou os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Porque se o ministro do Supremo isoladamente disser assim, olha, essa matéria aqui eu entendo que é a repercussão geral, pelos argumentos tais e tais, ponho no plenário virtual, se eu não tiver a negativa de 4 ministros, está aprovada a repercussão, julga-se o caso independente dos seus requisitos. Independente dos requisitos. E é por isso que nós temos tantas matérias lá no Supremo. Por quê? Porque o direito do trabalho está constitucionalizado. E o Supremo diz que nós temos que ser a última instância em matéria trabalhista antes de passar para ele. Mas os senhores sabem o que está acontecendo na prática? As decisões que são proferidas pela SDI, que uniformiza a jurisprudência do Tribunal Superior, não são levadas mais para o Supremo Tribunal Federal, para repercussão, porque elas estão fundamentadas, e quando se levou a repercussão, o caso do call center e das empresas de energia elétrica, todas as reclamações foram arquivadas, porque a discussão era infraconstitucional. Mas aí pegaram um agravo de instrumento trancado, que não tinha fundamentação, mencionava a jurisprudência, levaram para o Supremo e falaram assim, olha aqui, está dizendo que viola o princípio da dignidade. E o Supremo que fez? Repercussão geral. Não tem fundamento. Não tem um fundamento do Tribunal Superior do Trabalho. Então a gente tem que saber em que mundo que nós estamos. E como nós estamos lidando com isso. Agora, se eu fortalecer as instâncias regionais, criar uma fundamentação sólida aqui, ainda que me tranquem um recurso no TST, se for levado ao Supremo por essa via indireta, o recurso estará fundamentado, porque o tribunal trará a fundamentação relevante da questão e também o voto vencido. E esta foi a opção do Tribunal Superior do Trabalho. O professor Bezerra bem sabe que nós defendemos a questão da coletivização das demandas como um instrumento de solução de litígios massivos. Foi uma luta em glória, porque
O que fez a prática com relação às ações coletivas? E aqui vai um depoimento de um juiz, eu sou juiz há 29 anos. Nós tínhamos, antes da Constituição e propriamente até da explosão da questão das ações coletivas, a substituição processual no âmbito dos sindicatos. Hoje, a única ação coletiva que chega no Tribunal Superior do Trabalho é do Ministério Público. De sindicato não vem nenhuma. Nenhuma. Raras. Meia dúzia de duas. Só do Ministério Público. Graças a Deus. Aqui não há queixa. É graças a Deus. Pelo menos está chegando. E sabe qual é um dos motivos que nós aferimos que não há? Porque quando entra a coletiva, o juiz fala assim, desmembra em plurimas de 5 para efeito de estatística da vara, só pode ser. E é desmembrada. Agora o TST não entra com ação coletiva. Quem tem que entrar com ação coletiva é em primeiro grau. E a ação tem que ser julgada, tem que chegar no tribunal, o tribunal tem que julgar para chegar no TST. Nós não paramos a ação no meio nem bloqueamos a ação coletiva. Aliás, nós somos francamente favoráveis à ação coletiva e temos procurado mudar a jurisprudência no que concerne a amplitude das ações coletivas. Mas não temos conseguido. E depois vem um argumento, mas não tem como executar uma sentença. Olha, o princípio do transporte in utilibus, mas não tem, a competência da outra vara não é da minha, eu não quero esse processo para mim, eu mando para outra. Na STI 2 eu julgo todo dia conflito de competência em execução de sentença coletiva do Ministério Público, não é do sindicato. Para dizer, é da vara tal, mas eu não moro lá, mas eu trabalhei lá naquela época, eu aproveito essa demanda. Conflito de competência. O processo está parado, eles estão discutindo para que vara que vai. Não é crítica, eu só estou dizendo a realidade, porque a conta do Tribunal Superior é muito alta, mas não necessariamente por responsabilidade. O que nós estamos dizendo com a nova lei é que a nossa responsabilidade agora é compartilhada. É meia do tribunal, meia nossa. Antes era totalmente nossa, e poderia ter sido exclusivamente nossa, mas nós optamos em dividir para mais ou menos nossa. O tribunal faz a parte dele, porque com a 9756/98 não havia obrigatoriedade, agora há. E o Código de Processo reitera, os tribunais deverão ter uma jurisprudência uniforme, estável e íntegra. Ponto. É a jurisprudência, é o Código de Processo Civil. E esse dispositivo é para todos os tribunais, não é para um tribunal, não é para o Tribunal Superior, é para todos os tribunais do país, deverão ter sua jurisprudência íntegra, estável e uniforme. E aí entram os outros instrumentos, que eu e o professor poderíamos ficar aqui umas 2 horas falando sobre o que tem pela frente. Mas gostaria de lembrar para os senhores um pequeno detalhe. Não se esqueçam de ler o artigo 543, parágrafo 7º, inciso 2º do Código de Processo Civil vigente, que diz o seguinte, a decisão que for uniformizada no âmbito dos tribunais, por meio dos repetitivos e das assunções de competências, o processo é devolvido para o Tribunal Regional Federal de Justiça e ele rejulgará a causa. Até então, esse dispositivo que está vigendo mais ou menos desde 2008, 2009, não foi declarado inconstitucional. E o que nós fizemos apenas é dizer para o tribunal assim, preserve a sua integridade, decida, sem que nós tenhamos que reformar a sua decisão. O que nós esperamos com essa nova lei? A Justiça do Trabalho tem sido vergastada e as pessoas não compreenderam que nós precisamos ter um diálogo franco, um diálogo maduro com todas as disciplinas do ordenamento jurídico, direito civil, direito comercial, direito constitucional, direito processual, sem preconceitos, antes que sejamos arrastados. Porque hoje se faz uma lei de direito administrativo e se revoga uma lei trabalhista. Se faz uma lei de direito comercial, se revoga uma lei trabalhista. E assim nós estamos indo. E a CLT está ficando solapada. O que norteou o Tribunal Superior do Trabalho foi uma única coisa, ao contrário do que se pensa. Foi a união da justiça para que, com o somatório da argumentação e das fundamentações, nós poderíamos, a partir disso, legitimar, consolidar, dar autoridade e força às nossas decisões. E não nós, no TST, lutando sozinho com argumentos que são, ora, lançados num processo, ora não tem no outro, ora aparece, ora não aparece nada, ficarmos aí a enxugar o gelo ou a tentar fazer um trabalho eminentemente burocrático, porque de jurisdicional isso não tem nada. Se a Corte tem por função preservar a lei federal e a uniformidade da jurisprudência, o que ela fez agora foi dizer o seguinte,
precisamos dar os braços e as mãos para os tribunais para que eles nos ajudem, nos fortalecemos e podemos mostrar à sociedade brasileira que o direito do trabalho tem uma grande contribuição para o Estado e para a sociedade, e para uma sociedade mais justa, mais solidária e para uma sociedade mais digna. Então, essas eram as palavras que eu tinha a dizer para os senhores. Muito obrigado. Agradeço ao ministro pela brilhante palestra, pela pontualidade, pela objetividade com que em 40 ou 45, foram 40 minutos, que conseguiu abordar efetivamente toda essa problemática que vivemos todos dos tribunais superiores, com muitos processos, e estamos aqui debruçados para ver se a gente consegue dar efetividade a essa lei e, com isso, um desafogamento em todas as instâncias do judiciário. Agradeço aos palestrantes, parabenizo todo o pessoal da coordenação e comissão deste grande evento que está acontecendo e dou por encerrado, então, esse 5º painel. Obrigada.